Oi, prazer em revê-los. Eu não vou dizer bom dia, boa tarde ou boa noite, porque eu não sei o horário que vocês vão assistir essa palestra, mas é com muita gratidão que eu venho hoje à casa para falar algumas coisas que eu considero serem muito importantes para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento, e são coisas que, como mexem comigo, e esse é um tema, eu gosto de dizer que é um tema especial, porque é um tema que foge um pouquinho da normalidade, mas eu acho que é um tema que muito importante que nós aprendemos, que é sobre os nossos anjos guardiões, tá? Para começar, tem que dizer, Deus, desde o início da criação do nosso espírito, jamais nos desampara. E Ele está sempre encontrando formas de estar nos ajudando e nos amparando. Então, cada um que nasce nesse planeta, e vou dizer mais, em qualquer lugar que haja vida, a divindade coloca pelo menos um ser angelical para nos acompanhar e orientar. E esse Espírito é um instrumento da misericórdia de Deus. Não importa o nome que você dá, anjo guardião, irmão angelical, irmão espiritual, mentor, protetor, amigo. Não importa o nome que você chama. Há muitos anos atrás, eu participava de uma alta doutrina irmã, eu era católico, e quando eu era criança, minha mãe nos educou dentro dessa religião, ela fazia uma oraçãozinha, que eu confesso que naquela época eu não entendia o sentido dessa oração. Quando eu entrei na doutrina espírita, que eu comecei a relembrar dessa oração, que eu comecei a perceber como ela era linda. Essa oração dizia assim: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou tua piedade divina, me guarda, me protege e me ensina. Eu não entendia nada. Hoje eu sei que essa oração ela representa basicamente o que nós vamos falar hoje. E esses nossos mentores, vocês vão ver que tem hora que eu chamo de mentor, tem hora que eu chamo de anjo guardião, não importa. Esses nossos mentores, para guiar-nos, eles não podem estar no mesmo nível de desenvolvimento espiritual que o nosso. Por quê? Se eles estivessem no mesmo nível, eles não saberiam nos tirar de situações ruins. Então, o nosso anjo guardião, invariavelmente, ele é de hierarquia moral maior que a nossa. Tem um ditado que diz assim: um cego não pode guiar o outro. Então ele tem que ter uma percepção, uma moralidade maior que nossa. Além desse nosso anjo guardião que todos nós temos, ainda contamos com aquilo que eu gosto de chamar de guias secundários, que são os espíritos protetores familiares. Todos nós temos um espírito protetor, pelo menos um espírito protetor, somente da nossa família. E esses espíritos são atraídos por simpatia ou amor. Muitos dos quais nem nós nos lembraríamos quem foram, pois fazem parte de experiências de vidas passadas. Mas agora talvez você tenha perguntado, existem mentores ruins? Se nesse pacote espiritual dado por Deus, já viria um espírito assim? Não vem. Seria um erro pensar que todos temos um espírito ruim todo o tempo tentando interferir em nossos pensamentos e em nossas ações. Nesse caso, nós dentro da doutrina chamamos de obsessores, pois eles se aproximam de nós em face de nossas sintonias, das nossas falhas morais e das nossas imperfeições. Pois damos brechas para estarem nos influenciando pelas tendências não boas que ainda a gente tem. Eles vão buscar as nossas falhas, as nossas deficiências, que podem ser voltadas no sexo, na bebida, na droga, para poder penetrar e nos influenciar. Uma coisa muito comum que eu tenho observado quando se fala de anjos guardiões, quando a gente usa essa expressão, é que pode vir a ideia para nós que sejam espíritos com perfeição moral. Quando o correto com relação a eles é chamá-los frequentemente a denominação de seres bons, seres de luz. E olha que interessante, eles não nasceram nessa condição, eles não foram criados como mentores,
mas adquiriram, como nós também um dia estaremos nessa condição, pelo progresso conseguido nas suas evoluções. Ou seja, se chegaram a esse estágio porque eles merecem isso. Porque todos nós, inclusive os nossos mentores, fomos criados simples e ignorantes há muitos anos atrás. Então que hoje chamamos de anjos protetores, já estiveram na condição de encarnados, como nós estamos hoje. E também eles tiveram seus anjos protetores. E os anjos protetores, os nossos atuais protetores, já foram também encarnados e também tiveram seus protetores. E um dia, nós também poderemos ser anjos de uma ou mais pessoas, mentores de uma ou mais pessoas. Mas é importante que se frise que quando isso acontecer, foi em função do nosso desenvolvimento e do nosso mérito. Não vai vir de graça. Então, o nosso anjo guardião, ao contrário do que muitos podem estar pensando, eles não estão ao nosso lado todo o tempo e nem são exclusivos nossos, porque normalmente eles têm outras tarefas, diversas outras tarefas, podendo, segundo o nosso amigo Divaldo Franco, estar também amparando outros indivíduos ou o grupo deles. Mas olha que legal, basta eles sentirem que precisamos deles e eles rapidamente vêm para nós, vêm nos amparar, mais rápido que a velocidade da luz, para ajudar nós que somos seus beneficiários. Então, esses anjos, eles funcionam como um pai amoroso, um mestre, um professor, mas principalmente como um amigo. E eles nunca vão negar recursos para que nós sejamos felizes, mesmo que tenham de nos fazer permitir chegar às lágrimas ou sofrer para aprender. E se nós achamos que somos maduros, preparados para enfrentar a vida nossa aqui na Terra, nós temos que aceitar que isso se deve muito ao apoio que temos do nosso anjo guardião. E sabem por quê? Porque são eles que nos inspiram e orientam, mas não interferem no nosso livre-arbítrio. Porque se eles agissem diferente, eles estariam interferindo nesse nosso livre-arbítrio, o que nem Deus faz. Vocês lembram de um filme, eu gosto muito de comentar, do Todo-Poderoso, que tinha lá a Jimmy Carey, que faz aquelas palhaçadas, e Morgan Freeman, que fazia o papel de Deus? Num determinado momento, Morgan Freeman, como Deus, dá a Jimmy Carey o poder de ser Deus. E aí ele faz um monte de coisa errada, ele faz com que todo mundo ganhe na loteria, mas ele amava muito uma mulher, e ele tentou usar o poder de ser Deus para que ela ficasse com ele. E ele não conseguiu isso. Porque Deus respeita realmente o nosso livre-arbítrio. E se esses anjos fizessem essa interferência, se fizessem isso, aí ninguém mataria, ninguém roubaria, trairia ou mentiria para alguém. Porque esse nosso anjo guardião não permitiria isso em face da sua evolução moral. Mas ele respeita o nosso livre-arbítrio, pois depois da nossa ação, temos que arcar com o peso da reação. E eles estão, sim, sempre de forma expressiva em nossas vidas. E se não percebemos isso, é porque não estamos sintonizados com sua presença. Mas eles estão sempre sintonizados com a nossa. E eles permanecem ao nosso lado sempre, mesmo quando não seguimos suas orientações. Eu gosto de lembrar daquela voz do Waze, né? Você coloca o Waze no carro, e aí você está andando, ela fala, 150 metros, vira à esquerda. Aí você faz o quê? Vai reto, ou vira à direita. Aí passa alguns segundos, ela te redireciona. Então agora você entra à esquerda 100 metros. O nosso anjo guardião age da mesma forma. Ele nos orienta. Quando ele percebe que a gente faz alguma bobagem ou não segue a orientação dele, ele vai e nos orienta também, novamente, todas as vezes que for necessário. Direciona-nos sempre para o caminho certo. E eles sabem, esses anjos, que se fossem mais ostensivos, deixaríamos de ter a nossa capacidade de livre-arbítrio e desenvolver o nosso lado moral e as nossas aptidões internas. Então eles permitem que o nosso livre-arbítrio, nós hajamos por ele, para que nós tenhamos também o mérito da evolução.
E eles, como excelentes mestres, eles nos auxiliam, mas nos deixam desenvolver as tarefas para que os méritos sejam nossos. Então, nosso anjo guardião, a exemplo de um médico, ele pode diagnosticar nosso problema, apresentando soluções e os cuidados que devemos tomar, até nos passar um remédio, uma conduta que devemos seguir, mas ele não vai tomar a medicação por nós. É como muitos pais terrenos que aprendem que seu filho está doente e que não adianta ficar preocupado com a injeção que o filho vai tomar, porque se ele tomar a injeção no lugar do filho, o filho não se cura. E os anjos guardiões sabem disso. Por isso compete a cada um de nós a ação. Nosso anjo guardião, ele merece por isso que o busquemos sempre e devemos procurar nos aproximarmos dele, viver em sintonia com ele. Sabe por quê? Porque Deus está sempre conosco através da figura de nosso anjo guardião em nossa vida. Ele representa a preocupação que Deus tem com cada um de nós e a condução que damos às nossas vidas. Pois Deus é puro de amor e jamais abandona seus filhos e seu zelo é incomparável. Então, a presença do nosso anjo, ela precisa ser valorizada. E muitas vezes, nem nos damos conta da sua presença em nossas vidas. Dessa forma, passa a ser muito comum, muitos de nós, procurarmos ajuda em criaturas humanas, mais visíveis. Então é natural a gente procurar médios, sacerdotes, pais de santo, rabinos, esperando que eles nos apontem um caminho. E muitas vezes eles realmente fazem isso porque estão imbuídos de um propósito digno, mas são criaturas falhas, como nós, que também são atropeladas pelas mesmas dificuldades, pelos vendavais que também nos acontecem. E aí eles podem cometer erros, mesmo querendo ajudar. Mas olha que interessante, somente nosso anjo guardião sabe o que estamos passando efetivamente. Momentos bons ou momentos ruins. Então é importante assim aprender as manifestações dos nossos anjos guardiões em nossa vida. Nos anos 40, Chico Xavier ficou doente e ele achava que iria morrer. Então ele estava sentado no quintal da casa dele e aí ele apelou para Emmanuel, chamando Emmanuel. Então esse veio e perguntou para ele: o que está acontecendo, Chico? Chico diz que acha que vai morrer. Ele pergunta: se eu for agora, anos 40, você me recebe do outro lado? Emmanuel, para surpresa de Chico, lhe diz que não pode, pois tem outro compromisso e vai embora. Chico ficou desalentado e depois ele recebe a visita da irmã Sheila, que docilmente lhe pergunta o que tem, e esse lhe diz que está morrendo, e também pergunta a ela se ela pode receber ele do outro lado, caso ele morra agora. Ela responde que não pode, pois tem um compromisso com Emmanuel. Imagine a cabeça do Chico. E ele ficou desesperado. E passado alguns momentos, ele recebe a visita do Dr. Bezerra de Menezes. Ele pergunta, já constrangido, logicamente, com a sua situação, porque ele se sentia abandonado: Dr. Bezerra, o senhor tem algum remédio para essa besta aqui? Esse ri, faz um silêncio e lhe diz que nunca foi veterinário, mas que vai tentar ver o que pode fazer para te ajudar. Chico ainda viveu 60 anos. Divaldo Pereira Franco, quando passou por uma enfermidade cardíaca e que o médico lhe dá o diagnóstico que em 3 meses ele iria morrer, chega em casa, na casa do caminho, e ele vai se deitar. Aí ele recebe a visita da sua mentora, Joana de Ângeles, que lhe pergunta o que ele tem. E ele, desapontado, questiona: como ela, sendo sua mentora, não sabe que ele estava morrendo? O médico disse que eu estou 90% morto. E ela disse: e daí, Chico, Divaldo, você está 90% morta? Eu estou 100% morta e você está conversando comigo? E aí aconselha a continuar trabalhando, pois é preferível morrer agindo do que morrer na inércia. Ele diz para participar da sessão que haveria naquele dia na Casa do Caminho. E ele vai, mesmo com muitas dificuldades, e depois se sentem bem. Os nossos anjos protetores, como são mais sábios do que nós, precisam ser ouvidos por nós,
pois sabem mais e quando nos direcionam para alguma tarefa, é porque sabem da importância dela. Uma vez estava fazendo uma palestra numa casa espírita, comecei a fazer a palestra, quando estava na metade, eu escutei meu mentor falar assim, conta tal história. Eu falei, não vou, mentalmente falei para ele, não vou contar essa história, não tem nada a ver com a palestra. E continuei falando. Faltavam uns 10 minutos para acabar a palestra, uma palestra de 50 minutos. Ele falou, conta aquela história para mim. E eu, não vou contar, não tem nada a ver com a palestra e tal. Quando estava no finalzinho, ele falou um pouquinho mais bravo comigo, conta aquela história. Aí eu falei, bom, algum significado deve ter. Encaixei a história, contei e tal, terminou a palestra. Naquele centro era muito comum os palestrantes ficarem em um lugar mais alto. Acabava a palestra, algumas pessoas vinham conversar com os palestrantes, outros iam embora. Aí veio para mim uma senhora, mais ou menos uns 70, 72 anos. Ela falou para mim, sabe meu filho, você lembra daquela história que você contou? Eu já comecei a rir internamente, a resposta que o meu mentor está me dando. Sabe, eu vi aquela história e fazem 22 anos que eu não converso com a minha irmã. Ouvindo aquela história eu descobri que a errada sou eu. Eu vou sair daqui e eu vou pegar e vou ligar para ela e pedir desculpa. Divaldo, muitos anos atrás, uns 35 anos atrás, ele foi convidado para passear na cidade do Cabo, África do Sul. E ele foi convidado por uma família muito rica que morava lá, só que ele falou assim, eu vou para passear uma semana com uma condição, que todo dia à noite eu tenha a oportunidade de pregar o Evangelho em alguma casa espírita. E eles concordaram. E aí Divaldo chegou num hotel extremamente chique, a família estava pagando. Aí quando ele foi no primeiro dia tomar o seu cafezinho da manhã, ele percebeu que tinha muita comida ali que ele nem sabia o que era, que ele nunca tinha visto e tal. Aí ele pegou, sentou, se serviu de algumas coisas, e aí vem um garçom a atender, um garçom bem moreno, e ele escuta a Joana de Ângeles dizer, dá um abraço naquele garçom. Aí ele falou, mas como? Dá um abraço naquele garçom. E ele sabia como dar um abraço num garçom na frente de todo mundo, lá tem muita questão racial e tal. Daí ele chegou para o garçom, pediu para ele se ele podia trazer um pouco de leite quente. Por quê? Porque aquela região é uma região, um calor intenso, e as pessoas tomam café frio. E o Divaldo não gosta de café frio. Então o que ele fez? Ele pediu para trazer o leite quente para poder misturar. Quando o garçom passou alguns minutos, voltou com o leite quente, a hora que ele foi colocar na mesa, o Divaldo levantou, foi lá, abraçou o garçom. O garçom não entendeu nada, ele ficou segurando o garçom não entendeu nada, as pessoas que estavam lá de Divaldo, os amigos também não entenderam nada, o garçom foi embora. Ele falou, depois eu conto para vocês por quê, não é? No dia seguinte, Divaldo teve uma indisposição estomacal, então ele não foi tomar café. Aí aquele mesmo garçom, vendo aquela família, chegou e falou, onde está Mr. Franco? Que lá ele chama pelo sobrenome, o Mr. Franco está com uma exposição estomacal, leve, não é nada. Ele falou, tá bom, que quarto que ele está? Ele falou, no quarto X. Aí o garçom, gentilmente, subiu até o quarto de Divaldo com chá e bolacha. Só que Divaldo detesta chá e bolacha. E ele chegou na porta, estava escrito lá, não perturbe. O garçom, está doente, vou bater. Bateu uma vez, Divaldo contando a história, ele é muito engraçado, Ele diz assim, será que não estão vendo que tem uma placa de não perturbe lá fora? Divaldo não atendeu, o garçom bateu, depois de uns segundos, a segunda vez, Divaldo falou, esse cara não vai me dar sossego. Passou mais um minuto, bateu de novo na porta e Divaldo resolveu abrir. Só que quando ele abre a porta, ele vê aquele garçom que ele reconheceu do dia anterior, o garçom do abraço, e ele vê que ele com aquelas bolachas e com o chá, ele está percebendo que ele está querendo ajudar. E o garçom lhe diz, Mr. Franco, olha, eu soube que o senhor não estava bem, resolvi trazer uma comida mais leve para o senhor comer e tal. E deixa em cima da mesa, a hora que ele está saindo, Divaldo agradece a ele volta e fala, Mr. Franco, eu precisava te falar alguma coisa para o senhor. Ele falou, o que é? Eu nunca tinha recebido na minha vida um abraço de um branco. Sabe, seu Divaldo, ontem eu estava decidido a me matar. Eu tenho uma doença, eu tenho câncer, e aqui na África do Sul os pobres não têm direito a tratamento. E eu estava pensando em me matar para amenizar o sofrimento da minha esposa e dos meus filhos. Mas o senhor, depois que me deu um abraço, eu fui lá na cozinha, eu comecei a chorar. Aí eu fui para minha casa, cheguei em casa mais tarde, contei para minha esposa o que estava acontecendo, e a gente começou a
rezar. E eu falei para ela, eu não vou mais me matar. Deus vai me mostrar algum caminho para que eu possa sair dessa situação. Então, Mr. Franco, eu queria lhe dar um outro abraço hoje. Agradecer pelo seu abraço que mudou minha vida. A Divaldo, logicamente, dá um abraço. E aí fala para ele, eu vou ver o que eu posso fazer para você. E aí Divaldo, ele comenta com a família que é muito abastada, o que estava acontecendo, a situação do garçom, e eles resolvem ajudá-lo financeiramente para ele fazer um tratamento particular. E ele é tratado, depois ele é curado. E depois de 10 anos, esse garçom se tornou um dos maiores dirigentes espíritas da cidade do Cabo. E tem um centro com mais de 300 pessoas participantes ativos. Tudo isso porque Divaldo escutou o que Joana de Ângeli diz para dar um abraço. Muitos podem agora estar se perguntando quais são as características para que uma entidade receba essa qualificação de um mentor espiritual. Pois sabemos que ele não é um ser perfeito. Olha que interessante. Os nossos mentores podem não ter sido nem religiosos. O que é mais importante para ele ser um mentor? Basta que ele tenha vivenciado a religião do amor, da caridade, da paciência e da beneficência, assim como Jesus nos ensinou. Então, esses espíritos, eles não precisam daquela auréola identificada pela criatura humana como característica de santificação, mas apenas aqueles que tiveram como conduta o devotamento, o amparo e a caridade. Talvez muitos se questionam quais os benefícios que esses espíritos protetores terão, caso o seu protegido, o seu amparado, realize um trabalho, ou se são preteridos em caso disso não acontecer. Porque o livre-arbítrio é nosso, ele nos orienta, mas nem sempre a gente segue. E aí Kardec vai nos dizer que eles são como professores. Professores a ensinar uma classe de alunos sobre um tema. Alguns prestam atenção, se esforçam e outros não possuem o mesmo comportamento. E quando os objetivos não são alcançados, eles se entristecem. Mas quando eles são realizados, de alguma forma, são gratificados pelo prazer da realização de um bom trabalho. Pelo prazer da realização de um bom trabalho. Talvez muitos possam se perguntar se somente as pessoas têm guias espirituais. Ou se existem guias espirituais também para bairros, cidades. A cidade de São Bernardo tem um guia especial. Os nossos estados, o nosso país, todos nós temos guias especiais. E isso efetivamente acontece com anjos ou espíritos, mentores, que já estejam efetivamente preparados, evoluídos. Lembra que eu falei no início que o mentor nosso, ele tem sempre uma evolução maior que a nossa? Aí eu fiquei pensando, Emmanuel tinha uma evolução maior que Chico? E um dia eu assisti numa palestra do Haroldo, ele falou assim, mas Emmanuel não era o mentor do Chico, ele era um orientador. O mentor de Chico chamava-se Maria de Nazaré. Aí eu falei, faz sentido. E Deus, então, a gente sabe que Ele é a inteligência das inteligências. E jamais fará algo que não seja para o nosso bem. E Ele sabe, logicamente, da limitação de cada um dos seus filhos, tanto encarnados como desencarnados. Assim, muitas vezes, o nosso anjo guardião ainda não está no estágio para cuidar de mais pessoas, de uma outra entidade ou de uma cidade, para assuntos mais complexos. Ele não está nesse estágio ainda. E Deus só nos cobra aquilo que realmente nós somos capazes de fazer, mesmo estando encarnados como desencarnados. Então, assim, para que a gente possa entender, é natural que somente entidades, quer dizer, espíritos de maior progressão moral, possam ascender sobre bairros, sociedades, cidades, países. A tradição nos diz, e nós não podemos provar, que o anjo Ismael é o guia espiritual do Brasil. Só que ele não tem contato com o individual, com cada um de nós, diretamente. É a exemplo de um chefe de Estado
tem toda uma equipe para poder coordenar o país, mas as decisões finais são sempre dele. Assim como ele recorre a Jesus, o guia espiritual do nosso planeta. Kardec nos relata que existem várias categorias de anjos espirituais, que vai de uma escala infinita, desde aquele que apoia o indivíduo até aquele que tem relativa perfeição. Por quê? Porque todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, a nossa evolução é diferente. São escalas diferentes. E uma coisa que eu sempre perguntava, aí quando fui fazer essa palestra, me veio essa observação de Kardec: os espíritos protetores têm a capacidade de informar o indivíduo o número da Mega Sena ou arrumar um parceiro ideal? Resposta de Kardec: sim, mas não o fazem, pois iriam privilegiar o indivíduo de forma absurda em relação à sociedade, o que não seria correto e poderia tornar o indivíduo frívolo e irresponsável. Então, é importante que todos nós trabalhemos bem, nos esforçando sempre pela nossa melhora em todos os sentidos, para sermos merecedores da felicidade, nunca esquecendo de contar com o apoio dos nossos mentores. E essa felicidade, ela é somente alcançada, bem mais do que a conquista do dinheiro ou do poder, mas sim pela consciência tranquila, o trabalho reto e a paz de espírito. Para nós alcançarmos essa felicidade, nós temos que buscar essas atitudes. O nosso mentor, mesmo a gente sendo rebelde de vez em quando, né? Que a gente é rebelde de vez em quando, nunca vai nos abandonar. Porque o bom mestre jamais abandona o seu aluno. E sabe que existem diversos recursos para atingir suas finalidades, para conseguir seus objetivos. Então ele pode usar de diversas sutilezas ou mesmo de intervenções mais diretas para nos orientar. Ele tem essa condição. Então o Espírito Nobre sabe que o seu tutelado, nós, agimos assim, mas é que é temporário esse nosso estágio. Nós estamos em evolução. Aí ele tem paciência de continuar a nos auxiliar durante todo o desenvolvimento. E orienta todos, em todos os momentos da nossa vida, dando dicas de como a gente deve agir. Chico, através de Emmanuel, ele faz uma apologia sobre essa situação, quando passou por um momento difícil. Falava de dar guarda-chuva, capa de chuva e bota de chuva. O seu anjo estava dando a ele toda a dica que iria chover. E quando isso acontece? Ele pergunta, resposta de Emmanuel: use tudo que eu lhe dei. Nós temos várias ferramentas que a gente tem que usar. O Divaldo, ele conta que um dia chegou a Joana de Ângeles, quando ele estava passando por uma fase difícil de saúde, ele disse que em 30 anos de convívio com ela, nunca recebeu qualquer mensagem para ele. Ele estava revoltado. Mas que foi durante esse tempo portador de dezenas de livros para os outros. Aí ela responde para ele: eu escrevia para ti e por ti. Mas se você quis compartilhar com todos sem aproveitar, o que eu posso fazer? E aí ela lembrou de Allan Kardec: os médiuns devem usar primeiro para si as mensagens de que são objetos, antes de dar para os outros. Divaldo, depois desse dia, disse que nunca mais cobrou qualquer coisa dela. Talvez agora, nesse momento, alguns podem estar se questionando: quando vimos aquela voz interior a nos guiar, é do espírito protetor? Kardec nos diz que sim, que quando vimos uma primeira ideia, é normalmente de um espírito bom, de um anjo protetor, guiando para uma trilha do bem ou nos ajudando nas encruzilhadas do caminho. Kardec ainda vai nos dizer que precisamos fazer silêncio. Silêncio muitas vezes em nossa vida para ouvir o que o nosso anjo protetor tem a nos dizer. E quando certa vez perguntado de como devemos agir para encontrar com o nosso espírito protetor, todo mundo quer fazer isso, né? Divaldo responde que devemos fazer uma viagem interior, procurando nos silenciar, aquietar a mente. Quando a gente conseguir efetivamente isso, ficar de olhos fechados, num lugar tranquilo e abrir o coração.
Não existem fórmulas para o coração. Não existem fórmulas para abrir o coração. Basta falar com Deus como você fala com um grande amigo. Uma conversa com seu Pai. E Ele, por certo, vai nos ouvir. Aprender a fazer silêncio assim é fundamental. E sabe por quê? Porque nós nos acostumamos naturalmente com barulho, sendo difícil assim manter contato com o nosso anjo guardião. Silenciar nossos barulhos e tumultos interiores é o segredo para nós podermos ouvi-los. Desligar celular, televisão, campanha da porta, fazer reflexão, fazer análise das coisas da nossa vida. Por certo, agindo assim, nós conseguiremos enxergar as intervenções do nosso anjo guardião. Concentrar-se e dirigir ou focar em alguma coisa. Ter um centro para nós direcionarmos efetivamente os nossos pensamentos. E esse anjo guardião merece que a gente faça esses exercícios. Eu sei que no início não é muito fácil, pois como disse, nós estamos acostumados ao barulho. Então precisamos assim evitar de estar conectados com o mundo material para nos ligarmos aos nossos anjos guardiões. Senão, a gente não consegue fazer ponte com ele. É importante tentar, pessoal. E quando o nosso pensamento evadir-se, voltar à concentração do nosso objetivo principal. Esse tem que ser nosso foco. Ficar em silêncio ouvindo a voz do infinito. Então é importante aprender a saborear o som do silêncio. Som do silêncio do universo cósmico. Somente quando conseguimos isso, saberemos fazer pontos com o nosso anjo guardião. Aí estaremos entrosados com o Espírito que foi destinado a conduzir-nos do nosso nascimento e até a nossa morte. Mas como a gente consegue? Como é que a gente começa esse processo, para a gente terminar? Inicialmente é quase um monólogo. Uma voz que ressoa de forma quase repetitiva em nossa mente. Depois, instintivamente, sentimos vontade de fazer pergunta e aí se estabelece um diálogo. Então é necessário que entendamos que todos nós podemos entrar em contato com os nossos mentores, os nossos bons espíritos. Os menos bons também, né? Depende da nossa conduta e da nossa sintonia. A escolha é nossa. Nós escolhemos com quem a gente quer sintonizar. Mas para estabelecermos contato com os espíritos bons, os nossos guias espirituais, temos que estar harmonizados na paz, no equilíbrio emocional, para realmente estabelecermos a comunicação que todos podemos realizar. E uma vez conectados com o nosso anjo guardião, nunca mais seremos os mesmos, pois podemos de forma mais intensa sentir a presença de Deus nas nossas vidas. Esse era o recado que eu queria dar para vocês hoje. Agradeço aí a oportunidade. Eu gosto sempre de terminar dizendo Namastê, o Deus que mora dentro de mim, saúde o Deus que mora dentro de você. E esse Deus é um Deus de amor. Muito obrigado.